Vamos lá, galera. A gente já falou do artigo 127 em outro vídeo. Então agora a gente vai falar, já falamos também sobre o Conselho Nacional. Agora a gente vai falar do artigo 128. O Ministério Público abrange. Esse Ministério Público aqui do caput é o Ministério Público Brasileiro. E ele se divide em MPU e MPE. O MPU tem 4 ramos. É o Federal, do Trabalho, o Militar e o do Distrito Federal e Territórios. E o dos estados são 26 estados. Cada um desses ele é uno. Cada um desses, e o próprio MPU também é uno, certo? É o princípio da unidade. O mais importante aqui é saber que o Ministério Público de Contas, que é chamado de Ministério Público Especial, ele não tem a ver com o Ministério Público. Ele faz parte do Tribunal de Contas. Vamos lá, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo presidente, e ele tem que ter mais de 35 anos, aprovado por maioria absoluta do Senado, para mandato de 2 anos permitida a recondução. Então aqui é o único caso que tem a recondução. Todos os outros casos é uma recondução. Uma. Só o PGR que é A. E isso já caiu várias vezes. Inclusive o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, é sempre uma. Só este aqui que é A. Certo? Preste atenção nisso. A destituição dele é o presidente que faz a proposta, se ele não estiver satisfeito. Só que ele não pode demitir a qualquer momento, né? Ele propõe e o Senado, por maioria absoluta, destitui. Então é um ato complexo. Tanto a nomeação dele, quanto a destituição. São 2 atos complexos. Até por uma questão de simetria, né? Olha que interessante. O MPE e o MPDFT formam listas tríplices para a escolha do Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, olha que coisa isso aqui. Existe uma previsão constitucional para o PGJ dos estados e do Distrito Federal. E aqui é apenas uma recondução, certo? Não é duas, não é A. Não é A. A é só para o PGR, certo? Isso aqui vai cair. E aqui a destituição é igual, maioria absoluta do Senado, ou da Assembleia. Existe um debate em relação ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, se ele seria o Congresso, o Senado ou a Câmara dos Deputados do Distrito Federal. Eu recomendo dar uma olhada na Lei Complementar 73 para ver o que ela fala sobre isso. De cabeça eu não lembro. Certo? Até porque aqui ele fala na forma da lei complementar respectiva, né? Que é justamente a LC 75 no caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, a própria lei complementar vai dizer que poder legislativo é esse. Aí vamos falar das garantias, né? Leis complementares, iniciativa facultada ao Procurador-Geral, estabelecerão organização, atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. Então, assim como a LOMAN dos magistrados, existe também a lei complementar do Ministério Público e tal. E aí, temos o que? Garantias, vitaliciedade. Não pode ser... A vitaliciedade tem uma característica fundamental. Ele só perde após
decisão transitada em julgado. Isso é a vitaliciedade. É diferente da estabilidade, né, que tem 4 possibilidades lá no artigo 41. Lá no 41 tem uma, né, mas tem outra na parte da ordem financeira, né, ordem financeira, finanças públicas. Então, vitaliciedade só após trânsito em julgado de decisão judicial. Inamovibilidade significa que ele só perde a posição dele ali por interesse público, decisão de maioria absoluta do Conselho Nacional ou do seu próprio Ministério Público, nos termos, né, eu creio que seja o Colégio ou o Conselho Superior. Irredutibilidade de subsídios e as vedações. Receber honorários, percentagens e custas, exercer a advocacia. Essa vedação aqui é importante porque ela não é absoluta. Os que entraram antes de 88 e optaram pelo regime do artigo 29 da DCT pode. Aí como é que está lá? Diz assim, ó, na DCT, poderá optar pelo regime anterior no que respeita às garantias e vantagens o membro do Ministério Público admitido antes de 88. Certo? Ele não pode também participar de sociedade comercial. Ele pode como acionista ou cotista, e não como gestor ou gerente. Engraçado que essa vedação não tem para os juízes na Constituição, mas eu acho que tem na lei orgânica da magistratura. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo a de professor, exercer atividade político-partidária. Mas a mesma coisa vale em relação à advocacia. Ó. Questão do artigo 29 da DCT. Poderá optar pelo regime anterior no que respeita às garantias e vantagens se ele entrou antes. Então, alguns entraram antes de 88 e optaram, né, que é o caso de Pedro Taques, que foi governador do Mato Grosso. Receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvada as exceções previstas em lei. Eu não sei que exceções são essas, mas tudo bem, isso aqui também está para o juiz. E aplica-se aos membros do Ministério Público a quarentena de saída, 3 anos. Ele não pode atuar no juiz em que atuava depois de 3 anos. Mas pode advogar, certo? Então, quando ele abandona a promotoria, o procurador da República, o promotor, ele pode advogar. O que ele não pode é naquele juízo, naquela comarca, naquela seção ali, judiciária, né? Federal, por exemplo. Então, a gente continua no próximo vídeo falando do artigo 129, que é um dos mais importantes. Mas eu recomendo que você pesquise sobre essa questão aqui, ó, da proibição absoluta de exercer atividade política partidária e advocacia para os que entraram antes de 88. Isso aqui é um dos temas que pode cair na discursiva, certo? Gostaria de informar que isso aqui é do professor João Trindade, que é um professor muito bom, que eu recomendo, no IMP Online. Ele falou o seguinte, ó, antes de 88, pode advogar e atividade política. De 88 até 45 não advoga e ninguém sabe se ele pode fazer atividade política. E aqui daqui para frente não advoga nem atividade política. Ou seja, é bom dar uma aprofundada nisso aqui, que pode cair na discursiva, inclusive.